TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV do Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 27 de janeiro. E nesta edição, semana será típica de verão no estado do Rio de Janeiro, com retorno do calor e novos alertas de tempestades. Prazo para pagar o ISS fixo com desconto termina nesta sexta-feira em Petrópolis. Primeira parcela do IPVA 2026 segue até a próxima terça-feira. E o diálogo com o objetivo de destacar a atuação da Defesa Civil em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira. E depois de uma semana marcada por muita chuva e transtornos, o tempo muda principalmente no estado do Rio de Janeiro. A zona de convergência do Atlântico Sul perdeu força, mas o calor volta com tudo e traz novos alertas de tempestades na região. A previsão indica uma semana típica de verão, com manhãs mais tranquilas e pancadas fortes de chuva a partir da tarde. Já no final da semana, os riscos em relação aos temporais aumentam e, por isso, a atenção deve ser redobrada. Com o enfraquecimento da zona de convergência do Atlântico Sul, a chuva contínua dá lugar a um padrão mais comum do verão. A atmosfera segue carregada de umidade, o que favorece a formação de nuvens de tempestade, principalmente durante as tardes e noites. Nesta terça e quarta-feira, a previsão de chuvas fortes em curto período, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. E as regiões de maior atenção são o sul fluminense, região serrana e região metropolitana. Já quinta e sexta-feira, o tempo fica um pouco mais estável. O risco de tempestades diminui, mas não desaparece, com possibilidade de pancadas isoladas, principalmente na quinta-feira. Nesse caso, as temperaturas irão variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Então, até a quarta-feira, mais ou menos, são esperadas típicas pancadas de verão. E quinta e sexta, apenas possibilidade de chuva isolada. Quinta sem chuva, sexta-feira com possibilidade. E o final de semana é assunto para os próximos dias, mas a expectativa é que também a gente persista, com essa condição de chuva isolada, mas apenas no rol da possibilidade. Para o final de semana, um sistema de baixa pressão deve se formar próximo ao litoral do Sudeste, aumentando muito a instabilidade em todo o estado do Rio. Dessa forma, com a elevação das temperaturas típica do verão, a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de novas tempestades, principalmente a partir da tarde. Enquanto nas ruas, entre o calor que volta e o risco de chuva forte, os petropolitanos demonstram como encaram essa mudança no tempo. Prefiro frio, 1000 vezes o frio. Sou petropolitana, Sempre acompanho os alertas da Defesa Civil e acompanho a previsão do tempo também com antecipação. E esse cuidado faz toda a diferença. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas meteorológicos pelos canais oficiais, evite áreas de risco em caso de chuva forte e adote medidas de prevenção para reduzir transtornos e acidentes durante as tempestades de verão. E falando sobre as condições meteorológicas, nós vamos acompanhar agora um vídeo publicado nas redes da Defesa Civil de Petrópolis sobre o que a gente pode esperar nos próximos dias aqui na cidade. Olha só. Após dias de muita chuva e temperaturas baixas, a semana volta a ter sol em Petrópolis e os termômetros vão registrar temperaturas um pouco mais altas. As zonas de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que é um canal de umidade da região amazônica até a região sudeste, resultou em dias chuvosos e frios, e ele agora está se desconfigurando. Com isso, a previsão é que o tempo agora fique um pouco mais firme. Mas é importante continuar atento aos comunicados e alertas da Defesa Civil, porque ainda há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte para esta semana em Petrópolis. E é claro, no segundo bloco nós vamos voltar nesse assunto das condições climáticas com a nossa previsão do tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura.
Mas antes disso, a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo nesta semana aproximadamente 300 vagas de trabalho aqui na Cidade Imperial. As oportunidades são válidas até esta sexta-feira. As 297 oportunidades de emprego captadas por meio pelo serviço do balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis são oferecidas até a sexta-feira, dia 30 de janeiro. Desse total, 87 são vagas que não exigem experiência prévia para as funções de agente de prevenção patrimonial, ajudante de açougueiro, ajudante de depósito, ajudante de pizzaiolo, atendente de cafeteria, auxiliar de escritório, auxiliar de reserva, recepcionista, balcão de laticínios, balconista de padaria, caixa e muitos outros. Todas as outras 210 vagas estão disponíveis para serem conferidas em nosso site, em correiopetropolitano.com.br, e também é importante destacar que os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. E agora falando sobre educação, a volta às aulas já começa a movimentar o comércio aqui em Petrópolis. Com mais de 80 mil estudantes entre as redes pública e privada, papelarias e livrarias da cidade registram aumento no fluxo de clientes. A expectativa dos lojistas é justamente um crescimento nas vendas, impulsionado pelo planejamento das famílias e também pela retomada do consumo. Com o início do ano letivo se aproximando, o movimento nas papelarias de Petrópolis já é intenso. Famílias aproveitam para antecipar as compras de material escolar, buscando preços melhores e evitando a correria de última hora. A cidade concentra mais de 80 mil alunos do ensino fundamental ao superior, o que fortalece o comércio nesse período. Segundo estimativas do setor, o investimento das famílias brasileiras em material escolar deve ultrapassar os 53 bilhões de reais em 2026. Em Petrópolis, os lojistas projetam um crescimento de até 6% em vendas em comparação ao ano passado. E o comportamento do consumidor tem mudado. Cada vez mais os pais estão se organizando com antecedência, pesquisando preços e priorizando os itens essenciais para o início das aulas. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o planejamento antecipado garante melhores condições de pagamento e evita imprevistos nos dias que antecedem o retorno às aulas. A orientação é priorizar itens como livros didáticos, que costumam ter prazos maiores de entrega. E é importante que o consumidor pesquise preços e esteja atento às promoções, não só em termos de desconto, mas também nas formas de pagamento, para facilitar que ele possa adquirir todo o material e todos os itens necessários para as voltas às aulas. Para atender à alta demanda, papelarias tradicionais da cidade têm investido em novos formatos de venda, como atendimento remoto e serviço de entrega a domicílio, oferecendo mais praticidade aos consumidores, como destaca a comerciante Rosemary Gonzalez. Nós fazemos orçamento pelo WhatsApp, né? Temos nosso Instagram, que temos algumas vendas com link de pagamento e entrega terceirizada, né? Mas separamos o material para a pessoa sempre pegar no dia seguinte, se quiser, fica prontinho para buscar. Além disso, ela confirma o aumento do movimento com a aproximação do retorno às aulas e ressalta que a pesquisa de preços continua sendo um hábito dos consumidores, independentemente do período. Nosso movimento, as pessoas começam com muito orçamento, né? E graças a Deus nós temos nossos clientes já que retornam sempre, outros nem vão em outros lugares porque gostam de comprar com a gente, mas pesquisa sempre tem, né? Porque tem muita marca no mercado, tem pessoas que querem marca, outras querem um produto mais barato, então pesquisa sempre tem. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis também reforça a importância de valorizar o comércio local, destacando que comprar em Petrópolis fortalece a economia, gera empregos e mantém os recursos circulando no município. E ainda nesse tópico da educação, as inscrições para a primeira edição de 2026 do Programa Universidade para Todos, o ProUni, começaram ontem, na segunda-feira, e seguem até o dia 29 de janeiro. A Estácio Petrópolis destaca que está com 117 vagas para graduação presencial e 37 para vagas EAD, disponíveis em diversos cursos. O programa do ProUni disponibiliza bolsas de estudos em universidades particulares a estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Essas inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É importante destacar que o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro na página do ProUni e a segunda chamada sairá no dia 2 de março. Na Estácio, em Petrópolis, são 154 oportunidades para os cursos de odontologia, medicina veterinária, arquitetura, fisioterapia, direito, administração, enfermagem, biomedicina, psicologia, nutrição, farmácia, entre outros. Mais informações podem ser consultadas por meio do telefone da universidade, no DDD 24 2233 5528. Para fazer a inscrição no ProUni 2026, os estudantes deverão acessar o site acessounico.mec.gov.br usando a conta gov.br e em seguida devem clicar na página do ProUni. E olha só, gente, os motoristas que passam pela Avenida Barão do Rio Branco, ali no Retiro, precisam ficar muito atentos. A gente destacou já na semana passada e continua destacando que a via está operando em mão dupla em um trecho específico por causa de uma operação especial na empresa Andritz. A mudança acontece entre a entrada do Quarteirão Brasileiro e o acesso ao Atílio Marotti e segue até pelo menos sexta-feira, dia 30. Quem segue do centro em direção aos distritos deve acessar a ponte em frente ao Quarteirão Brasileiro. A partir dali, o tráfego segue até a ponte após o Fórum, que também está com o fluxo invertido temporariamente. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes instalou uma sinalização específica ao longo da via e mantém agentes no local para orientar os motoristas e garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito. A orientação é redobrar a atenção à sinalização temporária e seguir as instruções dos agentes enquanto a operação estiver em andamento. E com essas informações, nós encerramos o nosso primeiro bloco da edição de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não
não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, os contribuintes de Teresópolis têm até esta sexta-feira, dia 30, para aproveitar o desconto no pagamento do IPTU. Quem optar pela cota única garante um abatimento de 15% nesse imposto. Confira. Segue até esta sexta-feira o prazo para pagamento do IPTU em cota única com desconto de 15% em Teresópolis. Para facilitar o acesso dos contribuintes, a guia pode ser emitida sem sair de casa por meio do site da Prefeitura. Basta informar o número do cadastro do imóvel e imprimir o boleto. O pagamento pode ser feito nos canais da Caixa Econômica Federal, Banco Santander e Casas Lotéricas. Já no Banco do Brasil e no Banco Itaú, a quitação está disponível pelo Internet Banking e pelos terminais de autoatendimento. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a Secretaria de Finanças e Orçamento, no primeiro piso da Prefeitura, onde é possível solicitar a impressão da guia. Vale lembrar que até esta sexta-feira o atendimento está sendo realizado em horário ampliado, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E agora vamos para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, como nós vimos no nosso primeiro bloco, as condições climáticas estão mudando em todo o estado do Rio de Janeiro e como a gente também viu em um outro vídeo no nosso primeiro bloco, aqui em Petrópolis a situação não é diferente. A Evelyn já trouxe algumas informações de como é que deve ficar o tempo nesses próximos dias, mas é claro, é sempre bom a gente reforçar. Por isso, estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações para a gente, mais especificamente as condições climáticas para quarta-feira. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo nesta quarta-feira, aqui por perto, nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, a gente começa a nossa previsão do tempo, como de costume, por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será parecido, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, e os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e na parte da noite. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e os termômetros devem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus Celsius. Hugo, para a gente finalizar a nossa previsão do tempo, a quarta-feira em Três Rios será de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens na parte da tarde. No período da noite, o tempo volta a ficar firme, com temperaturas variando entre a mínima de 20 e a máxima de 29 graus Celsius. Hugo, a gente pode perceber aqui em Petrópolis, principalmente, que a gente estava naquele período de muitas chuvas, aquela chuva constante por conta da frente fria, e agora as temperaturas voltam a aumentar e a normalizar, porque a gente está no verão, e isso se reflete nas outras cidades da nossa região de cobertura.
Exatamente, as temperaturas estão normalizando, estão voltando àquela alta que a gente costumava ver. Não está tanto calor igual já esteve, porque a gente já teve temperaturas chegando nos 30 graus aqui em Petrópolis, mas elas continuam elevadas ali na casa dos 24, 25 graus. E também um outro destaque, como você mesmo falou, antes a gente estava com aquela condição de chuva constante, aquela chuva que é mais típica do outono e do inverno. Mas agora a gente volta para a normalidade da nossa estação, a estação do verão, que é aquela pancada de chuva, aquela pancada de fim de tarde, aquela famosa chuva de verão. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, no nosso primeiro bloco nós falamos um pouco sobre a situação das vagas de emprego para Petrópolis, mas também temos informações para todo o estado do Rio de Janeiro. O governo do estado está divulgando nesta semana mais 2.400 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. E a maior parte dessas vagas está concentrada na região metropolitana, com salários que podem passar de até mesmo R$ 6.000. Ao todo, são 2.410 oportunidades captadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE, estão sendo oferecidas 1.030 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Sul Fluminense e Médio Paraíba. Já para quem busca estágio ou uma vaga como jovem aprendiz, são 1.380 oportunidades, ofertadas por meio de parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. A região metropolitana concentra 82,2% das vagas, com 847 oportunidades, sendo 41 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, as chances para funções como auxiliar administrativo, operador de lojas e vigilante patrimonial, com salários de até R$ 3.242. Para ampla concorrência, há vagas como motorista carreteiro, com remuneração de até 3 salários mínimos, gerente de farmácia, com salários que podem chegar a R$ 6.484. No Médio Paraíba, são 64 vagas nos municípios de Valença, Vassouras, Volta Redonda e Barra Mansa, com remuneração média de até 1 salário mínimo. Na região sul fluminense, há 19 oportunidades em Patida Alferes, com salários de até 2 salários mínimos, principalmente para operador de caixa. Já na região serrana, todas as 100 vagas estão concentradas em Teresópolis, com salários entre 1 e 2 salários mínimos para funções como auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Segundo o Observatório do Trabalho, a maior parte das vagas está nos setores de serviços, com 63,3% e comércio, com 36,7%. A maioria dos empregadores exige ensino fundamental completo, experiência anterior e oferece salários de até 2 salários mínimos. A Secretaria de Trabalho e Renda reforça a importância de manter o cadastro e o currículo atualizados no SINE. Para se inscrever, é necessário comparecer a uma unidade do sistema com documento de identidade, carteira de trabalho, CPF e número do PIS ou NIS. Os endereços das unidades e a lista completa das vagas estão disponíveis no painel interativo de vagas no site www.rj.gov.br. Já as informações sobre estágio e jovem aprendiz podem ser consultadas diretamente no site do CIE. E o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA de 2026 do Estado do Rio de Janeiro, começou a vencer na última semana. A primeira parcela ou a cota única segue até a próxima terça-feira, dia 3 de fevereiro. Começou nesta segunda-feira o pagamento do IPVA para veículos com o número final da placa de 3 a 7. Durante a próxima semana, devem pagar os motoristas com veículos em que as placas terminam em 8 e 9. É importante ressaltar que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir um veículo que não está registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. Tá muito caro, muito caro. E o preço que eles cobram não condiz com as condições da estrada. As estradas não estão condizendo com o valor que eles estão cobrando, entendeu? Tem muito buraco, aí a gente perde suspensão, perde pneu. Agora mesmo a gente tá indo lá comprar outro pneu porque esse daqui já rasgou, entendeu? Pesa bastante, né? Principalmente que as coisas estão muito difíceis, então
ele sempre pesa muito, né, no orçamento. Cada ano a gente vê como é que fica, né? O atraso no pagamento do IPVA não é uma infração de trânsito, mas implica no acréscimo de juros ao valor do imposto. Além disso, quem não quitar o IPVA também não vai conseguir fazer o licenciamento do veículo, outra taxa que pode ser paga agora, porém com vencimento em outro momento do ano. Em meio às dificuldades, o parcelamento surge como solução. A gente vai se virando durante o mês, né? Vai vendo como é que vai ficando, como vai dividir. Provavelmente a gente vai tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu parcelo. Eu tô sempre parcelando, todos os anos eu parcelo. Tem que parcelar o que der para parcelar, porque é muito... Acho que poderia ser mais parcelado, né? Já que é caro, poderia ter mais parcelas, vamos dizer assim, né? A segunda parcela do IPVA para veículos com o número final das placas de 0 a 9 começa no dia 20 de fevereiro e segue até 6 de março. Já a terceira parcela começa no dia 23 de março e segue até o dia 9 de abril. E olha só, gente, em novembro de 2025, ou seja, em novembro do ano passado, o volume de serviços no Brasil variou 0,1% negativo frente a outubro na série com ajuste sazonal. Mas para entender melhor esse dado, nós vamos acompanhar agora a análise da pesquisa mensal dos serviços, a PMS. O setor de serviços mostrou uma variação negativa de 0,1% na passagem de outubro para novembro de 2025. Isso interrompe uma sequência de 9 resultados positivos seguidos para o setor de serviços, período em que acumulou um ganho de 3,8%. De qualquer forma, o setor de serviços se mantém muito próximo do ápice da série, cujo ponto mais alto ocorreu em outubro de 2025 e agora está, portanto, 0,1% abaixo desse patamar. Com relação ao período pré-pandemia, o setor de serviços opera 20% acima de fevereiro de 20, que é o marco do pré-pandemia. Nas comparações setoriais, o setor de serviços mostra equilíbrio de taxas negativas e positivas. O destaque nesse mês fica com o recuo de 1,4% do setor de transporte, que foi pressionado ali pela menor receita vinda das empresas de transporte aéreo, transporte rodoviário coletivo de passageiros, transporte dutoviário e logística de cargas. O segundo impacto negativo em termos setoriais ficou com informação e comunicação, pressionado ali por algumas atividades relacionadas aos serviços de tecnologia da informação. No campo positivo, o destaque fica com os serviços profissionais administrativos e complementares, que avançaram 1,3%, impulsionados pela parte de atividades jurídicas, intermediação de negócios em geral por meio de plataformas de e-commerce ou por aplicativos, agenciamento de espaços de publicidade e também a parte de aluguel de máquinas e equipamentos. O segundo setor a mostrar taxa positiva nesse mês foram os outros serviços, que avançaram 0,5%, impulsionado pelos serviços financeiros auxiliares. Serviços prestados às famílias, por sua vez, foi a única atividade que mostrou variação nula, portanto ficou estável na passagem de outubro para novembro de 2025. Nas comparações interanuais, o setor de serviços emplaca a 20ª taxa positiva seguida ao avançar 2,5% no confronto novembro de 2025 contra novembro de 2024. Em termos setoriais, 4 dos 5 setores acompanharam esse movimento de crescimento, com destaque para a informação e comunicação e setor de transportes. No acumulado do ano, o setor de serviços chega a um crescimento de 2,7%, também com 4 dos 5 setores avançando, e o destaque ficando com o setor de informação e comunicação. A única atividade que recua no acumulado do ano são os outros serviços pressionados pelos serviços financeiros auxiliares. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços repete a taxa de outubro e fica com um crescimento de 2,7% em novembro de 2025. Vale destacar também a COP30. Nesse mês de novembro, o Belém sediou entre os dias 10 e 21 de novembro a COP30, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Isso acabou trazendo alguns impactos econômicos para o estado do Pará. A gente já havia percebido ali, através da análise do IPCA, alguns subitens mostrando aumentos um pouco mais expressivos, como as passagens aéreas, hospedagem e alimentação fora do domicílio. Isso acaba se refletindo também
na pesquisa mensal de serviços, na medida em que a gente usa esses subitens como deflatores da receita nominal de serviços. Isso acaba reduzindo ligeiramente, né, o impacto positivo exercido sobre o aumento da receita nominal das empresas prestadoras de serviços. De qualquer forma, os números do Pará mostraram crescimentos expressivos, né, para esse mês de novembro, fazendo com que o Estado tenha se configurado ali como o terceiro impacto positivo entre os estados que cresceram na passagem de outubro para novembro, e foi também o quinto impacto positivo na comparação interanual, na comparação novembro de 25 contra novembro de 24. Tudo isso em função ali de aumentos percebidos, detectados em serviços como alojamento e alimentação, transporte aéreo de passageiros, concessionárias de aeroportos, aluguel de máquinas e equipamentos, locação de automóveis, serviços de limpeza e de segurança. São alguns dos itens de serviços onde foram detectados aumentos das empresas prestadoras de serviços no estado do Pará, trazendo algumas influências e contribuições importantes para o estado nesse mês de novembro, mas insuficientes para trazer o volume de serviços como um todo para o campo positivo, já que ele mostrou uma ligeira variação negativa, né, na série ajustada, uma variação negativa de 0,1%. Essas foram as principais informações da pesquisa mensal de serviços do mês de referência, novembro de 2025. Gente, com essas informações nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00,
A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui com o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Guilherme Moraes, que veio conversar um pouquinho sobre a atuação da pasta nesse período do verão. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, satisfação de estar aqui. Sempre um prazer te receber aqui no programa. E você já veio aqui outras vezes, mas para quem não conhece, vou pedir que se apresente para o nosso público. Me chamo Guilherme Moraes, né? Sou oriundo do Corpo de Bombeiros, né? Lá eu tenho a função, né? O posto de tenente-coronel e atualmente, a convite do prefeito eleito, Ingo Ramos, atuo na função de secretário municipal de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis. Guilherme, hoje a gente veio conversar um pouquinho justamente sobre a atuação da Defesa Civil nesse período do verão, que é um período de grande atenção, principalmente por conta das chuvas que a gente tem aqui em Petrópolis. Queria que você falasse um pouco dessa atuação, de como é que funciona o trabalho nessa época do ano. A atuação da Defesa Civil nesse verão é nada mais, nada menos que uma atuação que foi construída desde lá de trás, em meados de maio, junho, no momento que a Defesa Civil como um todo começou a se capacitar internamente e externamente, né? Então a Defesa Civil, frente ao verão que está hoje, né, nós fizemos capacitação interna com nossos agentes operacionais, fizemos a questão da educação continuada no sentido de protocolos de percepção de risco, atendimento, parqueamento de viatura, conduta em um local de atendimento. Nossos técnicos também passaram por formações também que no sentido de consolidar os conhecimentos e protocolos de atendimento, né? Isso eu posso destacar, por exemplo, na semana nossa de redução de risco de desastre, inclusive capacitando outros técnicos, né? Engenheiros, arquitetos da prefeitura e de outras secretarias para serem utilizados caso fosse necessário num evento com maior vultuosidade, né? Também fizemos a capacitação dos núcleos de defesa civil com as formações continuadas. No ano passado, por exemplo, eles tiveram a chancela de primeiros socorros através da Universidade Estácio de Sá, né? Profissionalizando um pouco mais aquilo que foi feito. Dentro da formação interna da defesa civil, eles passaram por 6 módulos de formação continuada, né? Os agentes são pessoas que estão na comunidade, são voluntários, auxiliam a defesa civil no atendimento. Também fizemos seminários de formação. Nós também temos o projeto de Escola Resiliente, do qual capacitou 45 escolas do município, do 6º ao 9º ano, com a temática Defesa Civil, fazendo o eixo de prevenção, mitigação, resposta e reconstrução. Com isso, difundindo a cultura de prevenção, promovendo assim
o entendimento que a formação em banco estudantil faz com que difunda, né, a questão da cultura de prevenção para esses jovens que amanhã serão adultos, pais, né, e terão suas famílias e poderão passar esse conhecimento para os seus filhos. Então, assim, é tornar a cidade mais resiliente com a cultura de prevenção. Então, assim, é só uma pincelada que chegou no resultado da ação da Defesa Civil, né? A Defesa Civil agindo hoje, como é que ela funciona, né? Nós temos um corpo técnico, nós temos setor de meteorologia, e esse setor de meteorologia, composto por meteorologista e outros técnicos, como geólogo e geógrafa, nós acompanhamos o cenário meteorológico. E a partir dos dados gerados em radares meteorológicos, pluviômetros e fluviômetros, nós tomamos a decisão de informar a sociedade. Quando essa informação vem de forma prévia, caso o cenário meteorológico configura a possibilidade de sabermos previamente, é onde tem a nossa publicação do boletim meteorológico. Aquele boletim meteorológico com vigência, né? Então a gente informa a sociedade, divulga o boletim meteorológico, aí fala a vigência dele com 2 dias, 3 dias, informando aquele cada dia qual é a previsão esperada, né? A gente fala muito, a gente está falando de previsão, não é uma certeza. Então a gente informa a população que há uma previsão de um cenário qualquer. Vamos dar um exemplo, uma chuva moderada, ocasionalmente forte. Então a gente informa ela. Então, a partir daquele momento que a gente tem essa informação, que a gente faz acompanhamento 7 dias da semana, 24 horas por dia, a gente informa a sociedade. Nesse cenário do boletim meteorológico, a gente divulga para a sociedade. E a partir dali a gente faz o convite para a sociedade seguir a página da Defesa Civil, seguir a página da Prefeitura de Petrópolis, porque lá tem todas as informações pertinentes para a sociedade. Vai do aviso esperado, quando ele pode ser antecipada, essa informação chega de forma antecipada, como, por exemplo, zona de convergência do Atlântico Sul ou frente fria, a gente tem essa possibilidade. Já na chuva de verão a gente não tem, porque a nuvem, vamos colocar dessa forma, ela forma muito rápido, dissipa muito rápido. Então a gente não tem essa previsibilidade de poder informar a sociedade, né? Então, seja ela sem previsibilidade ou com previsibilidade, o que a gente faz? O primeiro ato nosso é a gente soltar o SMS, falando essa linguagem, né? A gente publica o SMS. Por isso, mais um momento que a gente convida a sociedade para pegar o seu telefone celular, mandar uma mensagem SMS para o número 40199 com o CEP da sua residência. A partir daquilo ali, sendo o CEP do município de Petrópolis, os avisos da Defesa Civil de Petrópolis vão estar no telefone celular de cada cidadão. Então, a partir daquele momento, a sociedade é informada do SMS. O outro caso, na evolução do cenário meteorológico, nós temos outros mecanismos de informar a sociedade. Entre elas, por exemplo, o mais comum, que era mais utilizado, antes da chegada do Cell Broadcast ou Defesa Civil Alerta, são os toques de sirene. Os toques de sirene são constituídos de que forma? O primeiro toque, que é um toque de chuva forte, geralmente o nosso protocolo, o primeiro toque, ele está atrelado a um toque de chuva forte, para que a sociedade, de forma antecipada, saiba que vai ter uma chuva forte aonde tem um bloco de sirene. O segundo toque, falando especificamente da sirene, é o toque de mobilização. É aquele toque que a gente informa para a sociedade para que ela, naquela localidade, deixe a sua casa e vá para um lugar seguro, pode ser um caso de parente, de amigo, ou que, através das rotas de fuga previamente elaboradas pelo Corpo Técnico da Defesa Civil, vão até o ponto de apoio, onde serão recepcionados e passarão por triagem e cadastramento. O segundo toque, que é um pouco mais, outro motivador de informar a sociedade, que é um pouco mais novo, mas não muito, é o Cell Broadcast ou Defesa Civil Alerta. No Defesa Civil Alerta, ele não precisa estar onde tem um bloco de sirene. Simplesmente, através de uma plataforma, né, que é a IDAP do governo federal, na hora que a gente forma aquela divulgação do Defesa Civil Alerta, o nosso corpo técnico lá, ele faz um polígono dentro de um mapa existente ali. Dentro daquele polígono é onde vai chegar aquele Cell Broadcast ou Defesa Civil Alerta. E o que é o Defesa Civil Alerta? É aquela mensagem que sobrepõe a tela do celular, que independe de cadastramento. Não tem nada a ver com o cadastramento do 499. Basta a pessoa estar dentro desse polígono que ela recebe esse alerta. Quais são os entraves que, de repente, a sociedade um pouco interroga sobre a questão do Defesa Civil Alerta? Por uma questão de tecnologia, ela não respeita o polígono, ela respeita a célula da antena celular. Então, se a célula da antena celular estiver voltada, por exemplo, para a direita, e o polígono está todo à esquerda, mas tocou na torre, por bater naquela célula, ela expande para fora do polígono.
Aí o que o corpo técnico fez? Ela, na mensagem do Defesa Civil Alerta, ela faz um descritivo da localidade. Na localidade. Então, a pessoa, se ela tiver atenção de olhar para o telefone dela no Defesa Civil Alerta, ela vai entender aonde, com quem, com que público nós queremos que tenha atenção ali. E a partir disso, junto com as redes sociais da municipalidade, ou seja, da Prefeitura de Petrópolis, da Defesa Civil, a gente vai informando a mais a sociedade o que ela deve fazer. O que a gente tem feito muito, que é uma decisão muito acertada de todo o corpo técnico da Defesa Civil, é que nós agora fazemos um combinado de postagens. Qual o combinado? A gente dá o aviso meteorológico e, ao mesmo tempo, naquele momento ali, a gente faz postagens do que a população deve fazer. Por exemplo, em chuva forte, não trafegue em ruas inundadas. O que fazer em chuva forte? O que é um ponto de apoio? Então, é um jeito da Defesa Civil, utilizando as redes sociais, comunicar com a sociedade e ela entender o que é aquele aviso da Defesa Civil, o que ela deve fazer. Não é só um aviso, você realmente passar a mensagem, não só tem um aviso que muitas das vezes a pessoa não vai entender 100%. 100%. Então, assim, é mais ou menos isso. Então, a gente tem hoje a rede social como um grande aliado. E dentro do grande aliado da Defesa Civil, por isso que eu alerto as pessoas para que não divulguem vídeos de forma aleatória. É importante isso. Por mais que você tenha certeza daquilo, infelizmente tem pessoas que fazem a utilização da informação falsa. Isso é muito ruim. Então, às vezes, você está passando por um cenário meteorológico, está passando por um cenário realmente real ali, chega uma pessoa, mal intencionada ou não, porque é difícil afirmar, né? Mas assim, ela vem e resgata um vídeo lá de 2011, um vídeo lá de 2022, um vídeo de uma chuva lá de 2024, e não é a chuva ali, daquele momento ali, aquela imagem não é real. Então é um alarme difícil para a sociedade. A sociedade tem que entender, aí eu faço uma menção aqui para a rede TVC, que principalmente a mídia, né, a formal, né, ela tem que ser uma grande aliada da Defesa Civil, ela tem que ser uma grande companheira da Defesa Civil, porque a Defesa Civil, ela simplesmente só quer informar a sociedade o que ela deve fazer frente ao cenário meteorológico. E que ela quer que a sociedade entenda aquela divulgação como um fator que pode salvar a vida dela. Então, acontece por vezes, ou raramente, a questão de um questionamento de um aviso de Defesa Civil. Mas, como eu falo, é uma previsão meteorológica. É um cenário que a gente olha no radar ali, a gente entende como tal. Só que o vento muda de direção, o núcleo de chuva dissipa e também o núcleo de chuva ele pode ficar mais forte. E aonde ele fica mais forte, que é o perigoso. Então a gente divulga com muita responsabilidade. Mas a gente entende que, por se tratar de previsão, pode ser que aquilo que a gente informa a sociedade não aconteça. E a grande verdade que tem que ser dita é que bom que não aconteça. Que bom. Que bom que a sociedade entenda que o aviso é importante, que ela saiba o que fazer com aquele aviso e que ela agradeça, de alguma forma, que teve o aviso. Porque caso ele concretize, ela teve a oportunidade de saber de forma antecipada, ela foi através, se ela quiser, dentro das redes sociais ou das capacitações promovidas pela Defesa Civil, saber o que fazer frente àquele aviso meteorológico. Então isso é importante. Então a gente tem a mídia, a imprensa, vamos falar assim como um todo, a gente tem como grande aliado dessa informação para a sociedade. Porque quando ela replica uma informação da Defesa Civil, é como se tivesse dado eco, é como se tivesse amplificado a voz da Defesa Civil, que só visa informar a sociedade para saber o que fazer frente àquele cenário meteorológico. Falei muito, né? Foi muito disparado, mas foi bom que já conseguiu explicar bastante as coisas. É verdade. E realmente, esse trabalho conjunto da mídia, não só da TVC, mas das outras mídias que a gente tem aqui na cidade de Petrópolis, é muito importante ter essa troca com a Defesa Civil, porque justamente são tópicos para o bem da população. Exatamente. E como você mesmo falou, muitas das vezes tem um aviso e acaba que aquela chuva muito forte não se concretiza, mas é melhor você se esperar uma chuva muito forte e ela não se concretizar do que você ser pego de surpresa e ficar numa situação de risco. Então é justamente essa situação. É muito melhor estar prevenido, como você mesmo falou, a cultura de prevenção, ter a cultura de prevenção, ter a preparação e ser desnecessário. Se aquela situação que fez toda uma mobilização que não foi necessária,
mas que, no final das contas, estava todo mundo seguro. Esse é o principal ponto. A vida das pessoas é o principal ponto nessa conversa, na conversa da Defesa Civil, realmente a proteção da sociedade, que é o ponto principal que a gente tem nessa secretaria, não é mesmo? Exatamente. Às vezes eu sou até meio infeliz nos exemplos, né? Às vezes eu gosto muito de exemplificar quando eu falo. Mas, assim, é a mesma coisa numa coisa... assim, eu acho que é mais comum no público feminino, tá? Nada contra o público masculino. Mas a mulher, quando ela vai sair de casa, geralmente ela tem o costume de olhar lá a previsão meteorológica para saber a roupa que ela vai sair, para não passar frio, calor, e isso com a chuva. Então ela olha ali a previsão, vai chover, aí ela leva o guarda-chuva. Pô, eu sei que é muito difícil, é ruim levar um guarda-chuva, mesmo que ele seja pequenininho, cabe na bolsa. Mas ela leva para não usar. Mas se chover, ela vai abrir o guarda-chuva dela e vai usar o guarda-chuva dela. Aquele aviso de vó, leva o guarda-chuva porque vai chover. Aí você não leva e no final das contas chove. Aí sai todo molhado, pô, me molhei toda, Era não sei o melhor quê, o não guarda-chuva. queria, estragou minha roupa, estragou minha maquiagem, estragou meu cabelo. Assim, uma brincadeira, pode ter certeza, muito respeitosa. Mas é isso, é mais ou menos um comparativo nesse sentido. Então, se a gente solta uma mensagem de SMS, que é o, teoricamente, quando é assim desse modo, quando a gente não vê realmente que é um núcleo muito pesado, muito grande de chuva, a gente começa com SMS. Se a gente está soltando SMS avisando que vai ter uma chuva moderada a forte, por exemplo, é para a pessoa, fazendo um comparativo, pensar assim, olha, eu tenho que ficar atento porque vai chover. Aí na brincadeira o guarda-chuva, já está preparado para o guarda-chuva. Quer dizer, eu já sei que vai chover. Eu vou ficar atento. Se chover muito, será com as informações da Defesa Civil ou propriamente da pessoa? Vou para casa mais cedo? Não vou para casa mais cedo? Passo numa tia, aproveito e faço uma visita para ver se a chuva passa para depois sair de casa? São escolhas, mas está sabendo que vai chover. Se não chover, que bom, eu não usei guarda-chuva, que bom, enfim, vou para casa de forma segura, sem expor as dificuldades que o município oferece, como um todo, né? Que não é de agora. Essa dificuldade vem de muito antes. É uma característica da região, não só do município, mas toda da região serrana, que é bem vulnerável para essa questão hidrológica, realmente é um tópico bem complicado. Mas, secretário, agora falando de uma situação que realmente está chovendo muito forte, por exemplo, a chuva que a gente já teve no início desse ano, que foi uma chuva complicada, como que funciona a atuação da Defesa Civil nesse momento? No sentido de estar chovendo, realmente a gente tem alguns alagamentos na cidade, como é que funciona a pasta? A pasta ela funciona integrada com os outros órgãos, né? Então, por exemplo, nem tudo é Defesa Civil, mas a Defesa Civil está em tudo, vamos colocar assim. Então, tem um cenário meteorológico. A Defesa Civil, ela auxilia, por exemplo, no fechamento da Coronel Veiga. Ela, pós-chuva, né, ou com a chuva, dependendo da durabilidade dela, é onde o corpo técnico vai fazer as vistorias. Dessas vistorias, ocasiona da questão do aluguel social, vem benefícios para a sociedade como um todo. Mas ela trabalha em parceria com outros órgãos. Ela também, através da Defesa Civil, pode saber que houve algum evento, seja ele qual for, que tem que ser chamada a Polícia Militar, ou a CPTrans, ou a Guarda Municipal, ou o SAMU. Então, assim, o município funciona de uma forma integrada. Então, ela compõe um organismo, a Defesa Civil, que o produto final dela é o melhor atendimento à população, é a melhor resposta à população. Então, dentro das atividades primordiais da chuva ali, tem um corpo técnico, como eu disse, que meteorológico, que solta os avisos meteorológicos informando a sociedade, né? Tem o trabalho em conjunto com a educação, com a assistência social, né? Com a saúde, nos pontos de apoio, promovendo, acolhendo a população, né? E tem a questão externa também à sociedade, como eu disse, que são as vistorias, são as visitas nos pontos de apoio, são as vistorias, já falei, né? Os fechamentos de via, auxílio com outros órgãos, por mais que não seja uma atividade principal, mas é um organismo, acho que se eu tivesse... muito raro isso acontecer, mas se eu tivesse uma viatura ociosa em algum momento ali, por que não ajudar um outro órgão em outra atividade? A gente está fazendo o bem comum, a gente está promovendo o bem comum. Então, isso é importante. Então, a palavra-chave no momento de chuva é a integração dos órgãos para melhor atender a sociedade. Então, a gente pode destacar duas palavras: integração no momento da chuva e, antes da chuva acontecer, a prevenção, que esse é o foco desses dois pontos, para realmente conseguir um trabalho bom, um trabalho que atenda a sociedade e atenda a população da maneira que todas as pessoas fiquem seguras. E até aproveitando um outro tópico que a gente já conversou em uma outra entrevista, é justamente pensando nessa prevenção que é feito o Plano Verão, todas essas situações, não é mesmo? Exatamente. O Plano Verão ele é um documento muito robusto, né? Lá a gente tem a presença de 56 órgãos que compõem ele, tem atribuição para várias agências e vários órgãos, né? Por exemplo, não citei a Enel, tem uma chuva, um vendaval, caiu uma árvore, caiu numa linha energizada, eu preciso da Enel. A Enel trabalha em conjunto com a Condep. Às vezes a Defesa Civil até ajuda a Condep também. Então, assim, a Polícia Civil
a Polícia Militar, no momento, promovendo ali o patrulhamento ostensivo, promovendo segurança numa área deflagrada, né? Evitando, coibindo atividade ilícita, né? Então, assim, todos os órgãos sabem o seu papel dele a ser exercido através na matriz de atividade e responsabilidade que compõe o plano de verão ou plano de contingência de chuvas intensas, que todos os documentos estão dispostos na página da Defesa Civil. Então, todos que quiserem curiosidade de ler, está disponível lá para leitura. E a partir daquela matriz, que é um anexo, é o último anexo desse plano, tem lá cada órgão que compõe e cada atividade que compõe a cada órgão ali, visando, como eu já disse, o melhor atendimento à sociedade. Perfeito, secretário. Só para a gente poder finalizar, vou pedir para você relembrar para a gente os números de contato da Defesa Civil e também aquele númerozinho para poder mandar o SMS para a nossa população estar toda bem integrada, bem informada e, é claro, poder se preparar em um momento complicado. Então, o número da Defesa Civil, né, é o tridígito, né, que é o telefone, o número 199. Acho que é importante também divulgar o número do Corpo de Bombeiros, que é o 93, o número da Polícia Militar, que é o 90. E também o SMS é pedir para as pessoas no telefone celular, não é o WhatsApp, é SMS mesmo, né? Mandar um SMS para o número 40199 e digitar o CEP da sua residência. Perfeito. E também, é claro, ficar ligado nas redes da Prefeitura de Petrópolis, Defesa Civil, para sempre estar integrado, porque muitas das vezes, como você mesmo disse hoje, a pessoa vai receber um alerta e ali, por aqueles locais, por aquelas redes sociais, você consegue entender melhor as coisas, consegue entender como é que funcionam os procedimentos, como funcionam os procedimentos naqueles momentos. Perfeito. Eu vou complementar mais. Seguir as páginas oficiais da Defesa Civil e por que não compartilhar a página da Defesa Civil para os seus amigos na rede social. Ali tem todos os avisos. Acho que se ele divulgar a rede social da Defesa Civil de Petrópolis, vão ter mais pessoas cientes dos avisos da Defesa Civil. Perfeito. E seus protocolos, né? Exatamente. Importantíssimo conhecer os protocolos. Exatamente. Secretário, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui, pelo carinho, pela parceria que a TVC tem com a Defesa Civil de Petrópolis e com o município também como um todo, porque vocês promovem conhecimento e divulgam a gente, que é importante. Muito obrigado. Um trabalho muito importante e também agradeço por sempre estarem disponíveis para a gente. As portas da TVC sempre estarão abertas, tanto para a Defesa Civil, também todos esses assuntos que são tão relevantes para a nossa população. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.